início do século XX em Ontário, Canadá. No momento deste vídeo, a boneca pertence a Greg Newkirk e Dana Matthews, que fundaram e administram o blog Podemos Ser Estranhos. No artigo sobre Ruby, Matthews detalha a história de Ruby e como ela entrou em sua vida. Ela diz que a boneca foi passada através da família de seu amigo como uma herança. A família acreditava que a boneca era assombrada, então eles a mantiveram escondida no sótão por anos. A boneca era considerada assombrada devido a ocorrências estranhas. Por exemplo, supostamente a boneca se movia pela sala toda sozinha. As pessoas tinham certeza de que a deixavam em um lugar, mas quando voltavam para a sala, a encontravam em um lugar diferente. Eles também relataram ouvir sons bizarros vindo dela. Talvez seja mais perturbador que pessoas fiquem doentes perto da Ruby. As pessoas relataram uma ampla gama de sintomas após o contato com a boneca. Alguns tiveram dores de cabeça, outros se sentiram cansados e outros tiveram alergias intensificadas. Mas o mal-estar mais comum é a náusea. A família acreditava que a origem da assombração era que uma menina morreu enquanto segurava a boneca. A família do amigo de Matthew, que anteriormente possuía Ruby, não acreditava no paranormal ou no oculto, mas até eles estavam convencidos de que o espírito de uma jovem menina habitava a boneca. Contrataram um médium na esperança de fazer o espírito deixar a boneca e ir para o outro lado. Mas não pareceu funcionar. Ruby foi finalmente dada a Dana Matthews porque ela se interessa pelo paranormal e pelo oculto, e eles acharam que ela respeitaria a boneca. Matthews possui e opera o Museu Itinerante do Paranormal e do Oculto. Quando Matthews recebeu a boneca, ela conhecia a história por trás da boneca, mas não estava totalmente convencida de que o espírito de uma jovem habitava nela. Mas isso mudou quando ela descobriu que quando as pessoas estavam na presença de Ruby, elas experimentavam os mesmos fenômenos que a família. A boneca parecia se mover, emitia sons estranhos e fazia as pessoas ao redor se sentirem mal. Mas um novo fenômeno havia surgido. Quando as pessoas a seguravam, elas eram citação, dominadas por sentimentos maternais familiares. A boneca era tratada como uma criança humana viva. Por exemplo, embalavam-na como se tentassem acalmá-la. Outros sentiam um sentimento de amor pela boneca. Alguns choraram porque sentiram um forte sentimento paternal em relação à boneca. É particularmente estranho que muitas pessoas não soubessem que agiam dessa forma. Isso teve que ser indicado a eles para então perceberem seu comportamento. Também parece que Ruby quer ser vista e talvez compreendida pelos outros. Em sua postagem no blog, Matthews conta sobre este exemplo com Lisa Taylor Horton. Taylor Horton é uma autora e organizadora da conferência Haunted America. Em 2016, durante a conferência de 20º aniversário da Haunted America, Matthew disse que Taylor Horton deixou seu telefone no quarto do hotel enquanto estava em um evento. Às 2 da manhã, Taylor Horton retornou ao quarto e conectou o telefone. Então ela foi dormir. No dia seguinte, por volta do almoço, ela percebeu que a bateria do seu telefone estava quase vazia. Ela achou isso estranho porque tinha estado a carregar durante toda a noite. Outra coisa estranha é que havia uma foto da Ruby que Taylor Horton jura que não tirou. Curiosamente, a foto foi tirada às 2h46 enquanto Taylor Horton dormia. Ademais, a boneca não estava no quarto dela. Foi guardado mais cedo naquela noite. Dana Matthews não acha que Ruby é maliciosa e não tem intenções nefastas. Ela acredita que Ruby é um objeto possuído importante, pois é um exemplo que mostra que eles nem sempre são malignos e causam caos. Ruby é apenas uma menina pequena que está doente e com medo e precisa de conforto. Número 2, Robert. Enquanto Ruby é uma boneca dócil e assombrada, não é o caso com a próxima, Robert. Em 1904, Robert Eugene Otto, também conhecido como Gene, de 4 anos, residia em Key West, Flórida. Naquele ano, recebeu como presente uma boneca de quase 1 metro. Há 2 versões de como o garoto adquiriu a boneca.
Uma é que a boneca foi feita à mão por uma empregada jamaicana que trabalhava para a família, e outra é que foi um presente do avô de Jenny, que a trouxe da Alemanha. Uma fonte relata que a boneca, feita pela Steiff, provavelmente era destinada para vitrine, não para ser um brinquedo. Independentemente de como Jenny conseguiu a boneca, ele deu a ela o nome de Robert. Jenny sempre levava Robert consigo, tratando-o como um humano. Uma noite, quando Jenny tinha 10 anos, ele acordou no meio da noite e viu Robert sentado em sua cama. Robert parecia olhá-lo. Jenny observou o quarto e os móveis estavam reposicionados. Compreensivelmente, Jean se assustou e gritou. Sua mãe tentou entrar no quarto, mas a porta estava trancada. Isso foi bizarro porque a porta não estava trancada antes de Jean ir para a cama. Quando ela entrou no quarto, percebeu que estava uma bagunça. Jean estava deitada em posição fetal e aos pés da cama estava Robert, o boneco. Teria sido fácil para Jenny culpar Robert pelo que aconteceu como uma maneira infantil de desviar a culpa de si mesmo. No entanto, os pais de Jenny sabem algumas coisas estranhas e extraordinárias sobre o boneco. Por exemplo, ouviram Jenny falando com Robert e estavam certos de sua resposta. A voz era totalmente diferente da de Jean e eles pareciam dialogar. Os pais de Jean até afirmaram que viram Robert correr pela sala. Pessoas fora da família imediata também vivenciaram coisas estranhas com Robert. Por exemplo, eles têm certeza de que o ouviram rindo. Apesar de notarem um comportamento muito estranho do que deveria ser um objeto inanimado e sem vida, a família manteve o boneco. Jenny eventualmente se mudou e se casou. Jenny perdeu o pai em 1917 e a mãe em 1945. Após o falecimento da mãe, Jenny e família mudaram-se para casa. A esposa do Jenny, Anne, se assustou com a boneca. Ela exigiu que não ficasse no sótão. Ele iria entrar no sótão. As pessoas no andar de baixo podiam ouvir passos e risadas vindos do sótão. Ele também não ficava no sótão. Ele entrava nos quartos e olhava pelas janelas. Pessoas passando pela casa ouviam nas janelas. Após Jean morrer em 1974, a casa foi vendida. O boneco Robert ficou na casa. A nova dona, Myrtle Reuter, informou que sua filha curtia Robert. Mas então ele aparentemente começou a se mover pelo quarto dela por conta própria, e compreensivelmente isso a deixou desconfortável. Então ela começou a se sentir ameaçada por ele. Outros afirmam ter visto suas expressões mudarem. Então Robert voltou para o sótão. Novamente, ouviram atividades estranhas no sótão sem ninguém presente. Em 1994, a família Reuter, após 20 anos na casa, resolveu se desfazer de Robert. Eles doaram ele para o Museu Martelo dos anos 40 em Key West, onde ele ainda está em exibição hoje. No entanto, os problemas pareciam segui-lo. Supostamente, câmeras falham ao tentar fotografá-lo. Porém, após deixarem o museu e analisarem suas câmeras, perceberam que não havia problema algum com elas. Outro fenômeno estranho é que as pessoas relataram ver seu peito subir e descer como se ele estivesse respirando. Robert recebe mensagens frequentemente em suas contas de mídia social. Frequentemente, após verem Robert, as pessoas têm experiências ruins e atribuem a ele a responsabilidade. Eles vão pedir desculpas a Robert por e-mail, na esperança de que qualquer maldição que ele tenha lançado sobre eles seja removida. Por vezes, pessoas mandam doces para ele. Corey Conventito, que cuida da boneca no museu, não teve nenhuma experiência estranha com Robert. Robert, o boneco, é a inspiração para o terrivelmente horrível filme de 2015 Robert. Annabelle. Nossa última boneca assombrada também foi a inspiração para nosso filme, Annabelle de 2014. As origens da Annabelle são obscuras.
A narrativa relata que na década de 1970 em Hartford, Connecticut, a mãe de uma estudante de enfermagem presenteou-a com uma boneca Raggedy Ann. Em algumas versões da história, a mulher é uma enfermeira. Algumas fontes dizem que o nome da estudante era Donna, e outras dizem que era Deidre. A mulher tinha uma colega de quarto, e também há alguma confusão em torno do nome dela. Às vezes é Andy e outras vezes é Lara. Para simplificar, usaremos os nomes Donna e Andy. Annabelle se assemelha às demais bonecas assombradas do vídeo. Notavelmente, parecia se mover sem ser tocada. Começou com ela cruzando as pernas, mas depois ficou mais intenso. Uma vez, Donna deixou a boneca em sua cama. Então, quando ela chegou em casa, a boneca estava na sala de estar. Donna a levou de volta para o quarto e tentou colocá-la de volta na cama, na mesma posição sentada, mas ela continuava caindo. Logo, os colegas de quarto acharam pedaços de pergaminho com mensagens de giz de cera dizendo "me ajude e nos ajude". O que era realmente estranho é que eles não tinham nenhum pergaminho de papel no apartamento. Parece que as coisas complicaram quando Cal, namorado da Andy, estava presente. Cal não gostava de Annabelle. Aparentemente, ele sonhava mal com a boneca. Annabelle tentou assassinar Cal. Cal estava tirando um cochilo, mas acordou quando sentiu que estava sendo estrangulado. Quando ele abriu os olhos, ele viu a boneca. Cal tinha arranhões no peito após o ataque, mas eles rapidamente desapareceram. Donna e Andy acharam que a explicação mais lógica era que alguém estava se esgueirando para dentro do apartamento delas e pregando peças, mas elas não pegaram ninguém e não conseguiram encontrar nenhuma evidência de invasão. Elas concluíram que algo sobrenatural estava acontecendo com a boneca. Então chamaram um médium para o apartamento. O médium afirmou que o espírito de uma garota chamada Annabelle Higgins, que faleceu aos 7 anos, assombrava o apartamento. Supostamente, ela faleceu onde depois foi construído o prédio do apartamento. Ela gostava de Donna e Andy e estava movendo a boneca como uma forma de brincar com elas. Através do médium, Annabelle perguntou se ela poderia ficar com as mulheres habitando a boneca. As mulheres aceitaram e o espírito de Annabelle habitou a boneca. Algum tempo depois, e não está claro o que motivou isso, mas Andy e Donna decidiram que não queriam mais o espírito de Annabelle por perto. Em alguns relatos, Cal foi atacado após a possessão da boneca, levando-os a quererem se livrar de Annabelle, porém é incerto. Contudo, contataram um padre. O padre discutiu com seu superior, encaminhando-os aos renomados investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Os Warrens descobriram que não era o espírito de uma inocente menina que possuía a boneca. Em vez disso, um espírito demoníaco e malévolo habitava nela. O espírito realmente queria possuir Donna, e a boneca era apenas um conduto. Segundo os Warrens, certas ações dos espíritos demoníacos os diferem de outros espíritos. Isso inclui teletransporte. Annabelle fez isso ao se mover pelo apartamento. Outra é a materialização, e um exemplo disso é quando Annabelle escreveu as notas. Finalmente há a marca da besta. Os arranhões no peito de Cal representam isso. Os Warrens, acreditando lidar com um espírito maligno, solicitaram um exorcismo a um padre. Porém, os Warrens, não convencidos do resultado, levaram a boneca para casa. Estavam preocupados que dirigir com a boneca no carro fosse perigoso. Enfrentaram problemas com o carro, como falha na direção hidráulica, mas conseguiram chegar em casa em segurança. Em casa, eles borrifaram água benta na boneca na esperança de se livrar do espírito ou pelo menos diminuir seus poderes. Porém, o comportamento inquietante da boneca persistiu na casa dos Warrens. Os Warrens decidiram colocá-la em seu museu em Monroe, Connecticut. Colocaram-na em uma caixa de vidro e madeira. Eles também incluíram a oração do Senhor e a oração de São Miguel, no caso, para um nível extra de proteção. No museu, os Warrens e a equipe tentaram garantir que as pessoas soubessem que Annabelle era perigosa, mas nem todos atenderam ao seu aviso.
Supostamente, algumas pessoas que zombaram dela ou a provocaram tiveram acidentes de carro e de moto após deixar o museu. Ao visitar o Museu Oculto dos Warrens, seja gentil com a boneca Annabelle. Obrigado por assistir este vídeo, esperamos que tenha gostado. Se gostou, inscreva-se. Publicaremos um novo vídeo paranormal semanalmente. Se é novo aqui, confira nosso outro canal, Criminally Listed, com mais de 325 vídeos de crimes reais e bizarros em youtube.com, a Criminally Listed. Temos também um podcast sobre casos finalmente resolvidos, o Criminally Listed Presents Into the Killing. Encontre-o no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde houver bons podcasts. Obrigado por assistir hoje. Obrigado.